Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo. E hoje o programa Andando com Cristo está sendo gravado aqui no templo da Igreja Presbiteriana de Dourados, onde está acontecendo a Escola Bíblica de Férias. A Escola Bíblica de Férias é uma programação anual que a igreja tem levado a palavra de Deus às nossas crianças no período das férias. Não é a mesma coisa com a colônia de férias, tendo em vista que a Escola Bíblica de Férias ela tem o objetivo de reunir as crianças, apresentar a elas o Evangelho, apresentar a elas a palavra de Deus. E você vai ver hoje algumas imagens da nossa programação com as crianças. E o programa Andando com Cristo hoje vai focar a importância de levarmos o Evangelho, a palavra de Deus, ao coração dos nossos filhos. Então vamos deixar você com algumas imagens da abertura da Escola Bíblica de Férias na Igreja Presbiteriana de Dourados. Lembrando que todos os anos nós temos essa programação, crianças de 4 a 10 anos é o nosso público-alvo, e este ano eles vão aprender sobre as aventuras do Reino Dourado, uma linda história no livro do profeta Daniel. Acompanhe as imagens da nossa Escola Bíblica de Férias e depois vamos falar sobre a importância de apresentarmos a palavra de Deus aos nossos filhos. Como que é o nome do personagem? Daniel. E como é o nome da nossa Escola Bíblica de Férias? As Aventuras do Reino Dourado. Tá bom? Eu quero agora que todos vocês, primeiro já falei, são todos bem-vindos, os pais, os familiares também. E agora eu quero que todos fechem os seus olhos, fiquem de pé. Vamos primeiro ficar de pé. Isso. Agora vamos fechar os nossos olhos. Orar junto comigo, tá bom? Senhor Deus, nós agradecemos por mais uma Escola Bíblica de Férias. Pedimos ao Senhor que abençoe as nossas vidas. Abençoe nossos pais. Abençoe a nossa família. Abençoe a equipe que vai trabalhar conosco. E abençoa a nossa Escola Bíblica de Férias. Em nome de Jesus. Amém.
será que esse reino realmente existe? Ai, meninos, eu estou tão cansada. Já não temos mais alimentos. Subimos montes, descemos vales, atravessamos matos e rios. Tem o coração do reino esperando dourado. Verdade! Olha isso! Livraria da Bíblia. Os mais novos lançamentos em CDs, DVDs, Bíblias infantis, Bíblia da Mulher, Bíblia de Estudos. Temos livros de escritores renomados e artigos para presentear em todas as ocasiões. A Livraria da Bíblia está em novo endereço, Rua Joaquim Teixeira Alves, 2064, no centro de Dourados. Mais informações 3427-0379. Fica comigo, sou sua casa. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem.
E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Hoje nós estamos fazendo um programa voltado à importância de apresentarmos a palavra de Deus aos nossos filhos, tendo em vista a igreja estar nesses dias, durante essa semana, trabalhando com as crianças com a Escola Bíblica de Férias. A Escola Bíblica de Férias é uma programação antiga da Igreja Presbiteriana do Brasil e de outras denominações evangélicas irmãs. Ela é uma programação que atende as nossas crianças num período de férias, que elas estão aí nos lares, muitas ficam tempo demais na frente da televisão ou no celular, enfim. É um tempo de trazermos para que elas possam usufruir de uma programação muito especial. E a Escola Bíblica de Férias, ela tem uma dinâmica muito preciosa. Primeiro, ela conta um tema, ela apresenta um tema. Esse ano nós estamos trabalhando as aventuras do Reino Dourado, uma história de Daniel, e eles vão aprender sobre a vida de Daniel, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, quando seus amigos foram lançados na fornalha de fogo, quando o rei Nabucodonosor, na sua loucura de desprezar a Deus, de abandonar a palavra de Deus ou de abandonar o temor de Deus no coração, ele acaba entrando numa loucura, numa paranoia, e aquele rei terrível, ele é levado agora aos pastos, a viver como animais. Então as crianças vão aprender a importância do temor de Deus. Por que eu estou falando isso? Não é só porque a história de Daniel é uma história que as crianças gostam de ouvir, que envolve a aventura, envolve a mão de Deus protegendo, guardando, guiando Daniel, mas principalmente pelo modelo de pessoa que a Bíblia apresenta para nós, como sendo o profeta Daniel, e que as crianças precisam de ter acesso a esses modelos de vida, modelo de fé, modelo de comunhão com Deus. Muitas vezes elas vivem numa sociedade, convivem apenas com imagem de heróis dos filmes, heróis das histórias de quadrinhos, mas não tem aquela figura de um personagem bíblico, de uma pessoa que viveu a realidade da comunhão com Deus, do amor de Deus, do relacionamento com Deus, e elas vão aprendendo. Quando a dinâmica da EBF vai acontecendo, as crianças têm um momento delas ouvirem a história, tem um momento que elas vão recriar, vão fazer, desenhar, colorir aquilo que elas gostam, pintar, mexer com essas coisas lúdicas que reforça aquela história que elas aprenderam no coraçãozinho delas. Depois tem momento de esporte, de lazer, tem também um momento que é servido para eles lanches deliciosos. Nós temos uma equipe de cozinha que prepara uns quitutes maravilhosos e as crianças amam participar da EBF pela dinâmica que ela é. A cada meia hora roda a turma, muda de atividade e assim elas vão
aproveitando, vão divertindo e ao mesmo tempo aprendendo a palavra de Deus. Não estamos aqui só para divertir as crianças. A nossa tarefa aqui é muito maior, é ensinar a elas a palavra de Deus. E esses personagens bíblicos são importantes para quê? Para despertar também no coração dos pais, e você pai que me acompanha agora, nós precisamos de apresentar a palavra de Deus aos nossos filhos. Nossos filhos, eles crescem com muitas influências. E evangelizar os nossos filhos, ou seja, levar o evangelho até o coração deles, é um dever que está muito focado na nossa responsabilidade diante de Deus, com eles, como pais crentes, como pais tementes a Deus. Esse dever de levar a palavra de Deus aos nossos filhos. A Bíblia não economiza textos, orientações, direcionamentos para os pais, no sentido do sagrado dever de apresentar aos filhos a palavra de Deus e apresentar os filhos ao Senhor. Os atos são muitos. Por exemplo, os pais que compram uma Bíblia para dar para os filhos. São os pais que ensinam e às vezes até cobram a leitura desta Bíblia, seja em casa, seja na hora de levar na igreja. São os pais que apresentam os filhos ao batismo, são os pais que levam os filhos à igreja. Muitos momentos o coraçãozinho do filho está resistente com alguma coisa relacionada à igreja, à palavra de Deus. E muitos pais às vezes deixa quando ele crescer, ele escolhe. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Nos mostra que os pais devem evitar e dedicar todo o esforço para que este filho, para que esta filha desenvolva na vida espiritual, tenha o crescimento espiritual, que venha amar a palavra de Deus e conviver com a palavra de Deus. Muitos pais às vezes têm dificuldade de fazer isso, mas é um dever sagrado nosso apresentar os nossos filhos ao Senhor e apresentar a palavra de Deus a eles. Se você pegar a história bíblica, você vai ver quantos pais zelosos como os filhos, no temor de Deus. Deus falou para Abraão, eu serei o seu Deus e da sua descendência. E Abraão circuncidou Isaac no 8º dia. Depois você vê a mãe de Moisés, quando Moisés era pequeno, deveria ser morto. Como que aquela mulher arriscou a sua própria vida, Joquebede, para salvar a vida do filho Moisés. Chegou ao ponto de colocá-lo num cestinho e colocá-lo no rio, onde a filha de Faraó haveria de tomar banho, e aquela moça encontrou aquela criança, e ao encontrar aquela criança, Joquebede é chamada para criar aquela criança, depois devolve ao palácio. A história de Moisés é uma história bonita, e vemos que a mãe dele arriscou a própria vida para salvar a vida do seu filho, o grande líder de Israel. Por trás houve um trabalho dos pais na criação daquela criança dentro do temor do Senhor. Se você pega a vida de Samuel, outro grande líder de Israel, você vai ver ali os seus pais, Ana e Eucana. Eles iam a Siló uma vez por ano oferecer sacrifício, era o costume do seu tempo, e eles iam cumprir a sua obrigação diante de Deus, com o culto a Deus, sem ignorar as dificuldades, mas eles não se prendiam a elas. E até que um dia Ana, uma mulher estéril, tinha na alma uma lacuna, porque não podia ter filhos, e as mulheres naquele tempo que não davam à luz eram tidos até como mulheres amaldiçoadas. E ela então ora ao Senhor e disse: se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo ao Senhor. E Deus abençoou Ana, e ela deu à luz a Samuel. Ela cuidou de Samuel, ela orientou Samuel, e ela voltou com Samuel e o devolveu ao sacerdote Eli na casa do Senhor. A palavra Samuel quer dizer isso, aquele que é devolvido ao Senhor.
E Samuel cresceu, foi um dos grandes profetas, sacerdotes e juízes de Israel. Ele foi um homem, grande líder, grande exemplo para o povo de Israel, mas por trás daquele grande homem estava o exemplo de um pai, de uma mãe temente ao Senhor, que levava o seu filho e apresentava perante o Senhor e apresentava a palavra de Deus àquele filho. Você precisa de falar de Deus para o seu filho, você precisa de falar de Deus para a sua filha, corrigi-los, orientá-los, amá-los, mostrar a eles o bom caminho. Olha, nós não temos outra alternativa a não ser apresentar a Deus aos nossos filhos. Ana, Eucana, levaram Samuel à presença do Senhor. Quando nós, como igreja, nos propomos de trabalhar a escola bíblica de férias, é porque nós vemos a necessidade que se tem dentro das famílias, dos pais, falarem de Deus para os seus filhos, dos pais levarem o temor de Deus ao coração dos filhos e trazerem esses filhos à presença do Senhor para que eles cresçam na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Poderíamos pegar muitos outros exemplos, o próprio Daniel, da nossa escola bíblica de férias, deste reino maravilhoso que Samuel fala dele e a forma como ele aborda o reino de Deus. As crianças vão estar aprendendo esses dias sobre o reino de Deus, as aventuras de um reino dourado, as aventuras de um reino que tem um rei, que tem um Senhor, que cuida dos seus súditos, e nós somos cidadãos deste reino. Estamos dentro deste reino, este reino está dentro de nós. A partir do momento que nós cremos em Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos parte do reino de Deus, e este reino agora está dentro de nós. Enxergamos as coisas diferente de como o mundo natural é enxergado. Enxergamos muito além deste mundo natural por causa do reino de Deus que está dentro de nós. Enxergamos as coisas de Deus, as coisas do futuro, as coisas que hão de vir. Temos prazer em buscar o Senhor e andar com Ele. Não fazemos isso como um peso. Muitas pessoas pensam que o povo evangélico é um povo que tem um fardo nas costas, como se a Bíblia fosse um fardo nas nossas costas. Muito pelo contrário, nós somos o povo mais livre desta terra. Primeiro, porque libertados do pecado, só aí é a maior de todas as libertações que Deus nos dá. E uma vez libertados do pecado, nós somos libertados também deste mundo, dessas artimanhas ilusórias deste mundo, e o nosso reino não é deste mundo. O próprio Jesus disse isso: o meu reino não é deste mundo. Nossos filhos estão aprendendo sobre o reino de Deus na nossa escola bíblica de férias, como você já viu e verá outras imagens aqui da abertura hoje da escola bíblica de férias. Temos uma equipe de mais de 60 pessoas da igreja trabalhando, dedicando a sua vida na escola bíblica de férias. Temos mais de 180 crianças inscritas e já participando da escola bíblica de férias. E nós temos aqui a alegria de mostrar a palavra de Deus aos nossos filhos. Mas você, pai, precisa de fazer isso em casa também. Nós temos as histórias dos mais diversos personagens da Bíblia, de como as suas famílias, os seus pais dedicaram tempo, dedicaram ensinamento, dedicaram investimento material, financeiro na vida espiritual dos seus filhos. E às vezes a gente vê os pais achando que deu um celular para o filho, resolveu o problema da casa, resolveu o problema do filho. Não, seu filho tem uma alma que tem sede de Deus, assim como você. Ele também quer saber de Deus, ele quer saber das coisas de Deus, ele quer entender o reino de Deus, ele quer viver um relacionamento com Deus. Faça isto. Poderíamos pegar outros lares da Bíblia, mas vamos focar apenas mais um: o próprio lar de Jesus Cristo.
Nós vemos José e Maria cuidando de Jesus de uma forma muito especial. Desde criança, quando ele nasce naquela manjedoura, é enfaixado, é colocado ali num bercinho. Depois, quando o anjo do Senhor alerta José da matança dos inocentes que Herodes faria, e José e Maria fogem com essa criança lá para o Egito, onde passaram um tempo vagueando pelo Egito para fugir da ira de Faraó, da ira de Herodes. Nós vemos o cuidado dessa família com aquela criança. Depois, pouco se narra da história da infância de Jesus, mas aos 12 anos encontramos José e Maria com Jesus lá no templo para o sacrifício do período da Páscoa. Depois Jesus discutindo com os doutores da lei, e quando os pais voltam para casa não encontram o filho entre os parentes, pensando que estavam juntos, e retornam para Jerusalém para buscar o menino de 12 anos que discutia com os doutores da lei. Isso nós mostramos a volta dos pais atrás do filho, o zelo que os pais têm com os filhos, levá-los à casa de Deus, cuidar deles para que eles não se percam pelo mundo, orientá-los pelos caminhos do Senhor, orar com eles, orar por eles, ensiná-los a ler a Bíblia e orientar a leitura da palavra de Deus com essa criança que muitas das vezes não tem a orientação para a leitura do livro de Deus, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então, pais, nós temos uma responsabilidade muito grande com os nossos filhos diante de Deus. E eu queria que você despertasse o seu coração para isso. A igreja pode ajudá-lo nesta tarefa. A nossa igreja tem uma programação muito especial voltada para as crianças. Vou citar aqui algumas delas. Estamos aí na escola bíblica de férias, mas esta é periódica. Acontece apenas uma vez no ano, no mês de julho. E nós temos aí essa programação de um pouco menos de uma semana, mas que foca um tema específico com as crianças. Muito boas, as crianças gostam, se divertem, ouvem a palavra de Deus, se fortalecem na palavra de Deus, mas não basta. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Aí sim, todo domingo você pode trazer seu filho aqui na igreja e vir com ele para a igreja, para a escola bíblica dominical. Nós temos classe para todas as idades das crianças. Nenhuma delas fica de fora, tá bom? E no sábado nós temos a programação das crianças e dos juniores. Não só dos menores, mas também dos pré-adolescentes. Às 14 horas, no sábado, nós temos a programação para as crianças aqui na igreja. E assim, na escola bíblica de férias, na escola dominical, na programação do UCP nos sábados, nós vamos trabalhando com essas crianças, ajudando os pais, ajudando as famílias na orientação cristã dessas crianças e apresentá-las nos caminhos do Senhor. Traga seu filho e sua filha à igreja para ouvirem a palavra de Deus, mas vem com eles, porque a palavra de Deus ensina a criança no caminho que deve andar. Os pais precisam de estar juntos para ensinar pelo caminho, tá bom? Olha, nós vamos para o último intervalo e voltamos para concluir aqui o programa Andando com Cristo no dia de hoje. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados.
tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames, ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós chegamos aqui nos momentos finais do programa Andando com Cristo e é o momento de nós orarmos por você, pela sua casa, é o momento de nós falarmos com Deus. Vamos falar com Deus. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração... Ó Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é santo. A Tua misericórdia dura para sempre, e bem nenhum falta à alma daqueles que andam com o Senhor. Muito obrigado pela Tua graça que nos assiste, que nos supre, que nos fortalece. Oramos, ó Deus, pelos nossos telespectadores agora. Pedimos a Tua bênção pelas crianças que crescem nos nossos lares, pelos juniores, pelos adolescentes, pelos jovens, adultos, idosos, todos aqueles que nos acompanham agora, oramos e colocamos perante o Senhor. Oramos pela escola bíblica de férias, para que a palavra do Senhor chegue ao coração dos nossos filhos, das nossas crianças, levando transformação, o amor e o Evangelho Salvador de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, que o Senhor enviou a nós. Obrigado por este tempo juntos e oramos pelo lar daqueles que nos acompanham agora, em nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no programa Andando com Cristo e continue aí na TV Grande Dourados, a TV da família douradense. O céu ficou parado para Elias, o holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente.